o avanço dos feminicídios pelo Brasil todo, né? E São Paulo, o estado de São Paulo, tem feito registros que deixam o Brasil aterrorizado, né? Há 3 semanas a gente teve 4 feminicídios na mesma semana, né, em 7 dias. Desses 4 feminicídios, 3, as mulheres que foram mortas, simplesmente por serem mulheres, elas foram mortas depois de terem medidas restritivas e, aliás, protetivas. Então, a justiça, a polícia já sabia que essas mulheres sofriam, poderiam ser mortas, poderiam sofrer algum tipo de violência. Mesmo assim, nada disso parou os criminosos. Muito menos ajudou a polícia a parar esses criminosos antes. Nessa semana que aconteceram esses 4 feminicídios e 3 foram de mulheres que tinham medidas protetivas, uma delas que tinha medida protetiva foi aquela mulher que foi morta dentro de uma vivara, dentro de um shopping. O ex-marido dela ficou um tempão do lado de fora da loja observando a ex-mulher para saber o momento exato que entraria e esfaquearia a mulher. Ele matou a mulher com uma faca no pescoço dela dentro de uma vivara. No final do ano passado, a Daiane, que era uma corretora em Caldas Novas, em Goiás, foi morta dentro do prédio dela, onde ela morava e administrava diversos apartamentos. No caso da Daiane, que foi morta pelo síndico do prédio, ela fez diversos registros também na justiça de problemas que ela tinha com esse síndico. E ao longo de diversos momentos, ela fazia vídeos e mandava para uma amiga, justamente porque ela morria de medo de sofrer algum tipo de atentado desse síndico, porque ele derrubava a luz do apartamento dela e ela gravava esses vídeos conversando com essa amiga do apartamento até o subsolo para ver o que estava acontecendo com a luz. No caso da Daiane, ela foi morta na casa dela, né? No ambiente onde ela vivia, no subsolo do prédio, mas onde ela tinha a casa, onde ela deveria ter total segurança. Nada assegurou a vida da Daiane. E no caso dessa mulher de São Paulo, ela foi morta dentro do trabalho dela. E todas essas mulheres que já tinham feito algum tipo de registro de violência próxima, de medo de violência. Então os dados vão deixando a gente cada vez mais aterrorizado, principalmente aterrorizada, né? Principalmente as mulheres. Por causa disso, nesse domingo, que era o Dia Internacional da Mulher, o domingo foi um domingo de muitas manifestações. Um dos palcos dessas manifestações foi a Avenida Paulista, lá no centro de São Paulo. Isso aconteceu, essa manifestação teve uma caminhada contra o feminicídio e durante o ato, a vereadora Ana Carolina Oliveira, né, a mãe da Isabela Nardoni, ela cobrou leis mais rígidas para combater a violência contra a mulher. Ela organizou essa manifestação ao lado da deputada federal Renata Abreu. O protesto ocorre em meio a dados muito preocupantes, como eu vinha trazendo, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio em São Paulo aumentaram mais de 90% nos últimos anos. Os casos de feminicídio em São Paulo aumentaram 90% nos últimos anos. É muito assustador. Quem traz mais informações sobre o ato e a mobilização é a editora do Metrópolis em São Paulo, a Angélica Salles, que ainda não tinha entrado aqui no Acorda Metrópolis. Muito bom dia, Angélica. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo certo. Muito preocupada, né, com os dados piorando, mas que bom que a mulherada foi às ruas no domingo justamente para evidenciar, para deixar ainda mais claro o quanto é uma discussão apartidária. Não importa se você é de esquerda, de direita, de centro. É uma questão... todas essas mulheres que estão sendo mortas não foram mortas porque estavam ligadas a alguma discussão política, nada. É isso. Mulheres que morrem dentro de casa, mulheres que morrem no trabalho, meninas, adolescentes que são estupradas coletivamente em plena Copacabana. É isso tudo que a gente está denunciando. E ontem teve essas manifestações, principalmente em São Paulo, né, Angélica?
É isso, Nath. Ontem, esse domingo, foram duas grandes manifestações, uma pela manhã, como você disse, convocada pela vereadora Ana Carolina Oliveira. Para quem não lembra, ela é mãe da Isabela Nardoni, aquela menina de 5 anos que foi morta em 2008, depois de ser atirada do prédio pelo próprio pai e a madrasta. Ela se tornou vereadora e do Podemos, e também convocou a manifestação a deputada Renata Abreu, e reuniu muitas mulheres, e eu acho que vale destacar que participou dessa manifestação da manhã a Lúcia Silva, que é mãe da Tainara Santos, aquela moça de 30 anos que morreu depois de ter sido arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê pelo namorado. Ela acabou morrendo um mês depois, porque não resistiu a todos os ferimentos, ela teve a perna. Enfim, ela foi também à manifestação e foi uma das presenças lá importantes. À tarde também houve outra manifestação em São Paulo, dessa vez convocada pelos grupos de esquerda, por coletivos feministas. Também reuniu muita gente, mas foi marcada por uma forte chuva. Mesmo assim, foi importante para as mulheres darem esse recado. Você estava falando dos números e a gente deu nesse domingo um levantamento que o repórter William Cardoso fez, mostrando que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência no estado de São Paulo. Os números são do ano passado e incluem vários crimes, feminicídio, assédio, estupro, lesão corporal, todos os crimes em que a mulher foi vítima, somados, eles equivalem a uma violência a cada 2 minutos. E aí a gente foi às ruas para conversar com as mulheres, para saber do que elas têm medo, e a gente chegou a uma conclusão muito triste de que muitos homens muitas vezes vão para o trabalho no transporte público, ou eles voltam caminhando para casa à noite, eles nem imaginam que essa mesma experiência para uma mulher pode ser extremamente assustador, porque as mulheres vivem em alerta o tempo todo. Angélica, e aí acontece um ato, justamente por tudo isso que a gente está falando, e tem parlamentar que vai lá atrapalhar o ato. Vocês trazem uma matéria, inclusive assinada por você também, pelo Rodrigo Tamaro, matéria de ontem, né, de quando acontecia o ato, de um deputado ligado ao MBL tumultuando, né, esse ato lá em São Paulo. A gente tem até foto do deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, ativista do Movimento Brasil Livre, do MBL, causando esse tumulto lá na Avenida Paulista. Queria que você trouxesse mais detalhes. Mais uma vez, né, mesmo que possa ter algum ato desse tipo feito, chamado pela esquerda, pela direita, não é uma questão partidária, né, mas parece que se tornou em algum momento. Na parte da manhã não teve nenhum problema, mas à tarde, um pouco antes do início da manifestação, o deputado estadual Guto Zacarias, que é um ativista do MBL, montou uma tenda perto do Vão Livre do MASP, com um cartaz em que ele fazia provocações aos eleitores do presidente Lula, dizendo que daria um pix de R$1.000 para quem provasse para ele que o governo Lula era bom. É uma estratégia que o vereador Lucas Pavanato de São Paulo também costuma fazer. Ele vai muito à USP, tumulto, e ele faz a mesma coisa, inclusive por isso ele é alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo. Pois bem, o Guto Zacarias foi até a Paulista ontem, montou essa tenda, e aí acabou causando uma reação imediata ali das manifestantes, que discutiram com ele, bateram boca, e provavelmente era exatamente isso que ele queria. Durante a discussão ele ficava rindo e tal, e depois começou a chover muito e esse grupo se dispersou. Mas o início da manifestação foi marcado por esse tumulto. Perfeito. Angélica Salles, editora do Metrópolis.com lá em São Paulo. Muito obrigada, Angélica. Volte sempre, hein? Obrigada, Nath. Obrigada a todos aí. Valeu, boa semana. É isso, a gente segue aqui com o nosso Acorda Metrópolis na reta final, mas ainda com espaço para muitas informações importantes. A Mirelle Pinheiro, volto para a coluna dela,
que ela trouxe a seguinte matéria: mulheres são presas no aeroporto de Goiás com tirzepatida na mochila. Você vai se lembrar que substância importante é essa